Então vamos lá, eu parei na parte 15, né? Parei quando eu disse que a menina que fez bruxaria pra mim morava na mesma rua que a pastora Manicure e ela foi até a casa dessa pastora para contar todo o mal que eu estava causando. Na parte 16 e 17 eu volto no tempo para explicar situações que eu não contei nos vídeos anteriores. Agora, antes de dar continuidade, eu preciso falar um pouquinho dessa pastora. Essa pastora Manicure, eu preciso. Então, eu vou ter que lutar no tempo mais uma vez, até que a gente dê continuidade. Bom, assim que chegamos nessa igreja, a impressão dela, né? O que eu posso falar dela aqui, uma pastora super receptiva, que nos abraçou juntamente com a pastora presidente e todo o ministério da igreja. Eu e o Tiago já fomos para essa igreja já casados no papel, mas eu tinha um sonho de ter uma festa de casamento. Gente, é outra história, gente, eu tenho história para contar, mas pula. Eu tinha um sonho de fazer uma festa de casamento e a minha festa de casamento foi bem depois que eu casei no cartório. Então, quem cantou na minha festa de casamento, inclusive, foi essa pastora, que fazia parte do Ministério de Louvor, canta muito, tem uma voz muito bonita. E eu a chamei, né? Eu convidei para ela cantar. E foi ela que cantou. Agora eu vou colocar uma vírgula aqui, porque eu vou colocar rapidamente um assunto dentro desse assunto. Existiu um problema familiar entre mim e a mãe do Tiago, que no caso é a minha sogra. E a mãe dele é a matriarca da família, né? Então isso foi pegando em outros membros da família, até que também chegou na igreja, esse problema familiar. Bom, eu não sou nascida e criada aqui. A minha sogra é. Então, ninguém sabia quem era eu, da onde eu vim, quem eram meus pais, ninguém sabia nada sobre mim. Então, entre mim, a minha sogra, a família do meu marido, nesse começo, assim que a gente entrou lá na igreja, eu tive a impressão que eu era a menos favorecida. No caso de um julgamento, a palavra certa não é julgamento, mas olhar crítico, também não sei se é a palavra. Mas essa coisa que todo mundo comenta, que todo mundo fala, e você não sabe quem é quem. Então, entre mim, que as pessoas não sabiam que eu era, que eu não fui nascida e criada aqui, e a minha sogra e toda a família do meu marido, eu era menos favorecida. Logo, toda a circunstância estava contra mim. O Tiago já chega na igreja como presbítero. Eu sou a esposa dele, mas é aquela esposa que não tem um vínculo de amor com a família do marido. Bom, eu era sozinha entre aspas, porque Deus sempre esteve e Deus sempre foi comigo. Mas no olhar natural eu era sozinha. Quando você não tem muita aparência, quando você não tem ninguém, quando você não é filha de ninguém importante, quando você não é nada, você não é ninguém, para alguém te olhar como um ser humano, ou alguém muito diferenciado, para ver alguém em um ninguém. No caso, a ninguém era eu. Então, só alguém muito diferenciada para enxergar alguém numa ninguém aqui. Pronto, encerrei esse assunto dentro do assunto da pastora que eu quero falar. Vai parecer contraditório, porque eu já disse sobre ela que ela me indicou para substituí-la como professora de escola dominical. Mas isso funcionou assim. Desde quando ela falou comigo para eu substituí-la, até eu assumir, demorou. Porque eu fugia. Até onde eu lembro, ela ia dar aula de escola dominical numa classe dos juniores. Ela parecia que ela estava bem animada já para dar aula em outra classe, né? E nesse tempo que eu fugia, talvez ela possa ter procurado outra pessoa também para ficar no lugar dela, entendeu? Eu só sei que no final ela falou assim: Marcele, é você. Eu já falei com a pastora, no caso a pastora presidente, ela autorizou, ela confirmou, é você. Já orei, Deus falou, é você. Então, o fato dela ter me chamado para substituí-la não significa muito amor, muito afeto, entendeu?
Então, na circunstância em que eu vivia, uma circunstância completamente desfavorável a mim, ela não foi uma pessoa que me olhou diferente, né? Eu sempre percebi um olhar dela altivo, e eu tô falando desse jeito dela para comigo, tá? Eu não tô nem falando do jeito dela em si, da vida dela, porque aqui eu tô contando a minha história. Só que pessoas passam por nossa vida e acabam entrando na sua história. Lembram que eu falei que a filha da pastora presidente mandou uma mensagem no WhatsApp pra mim, dizendo que estava se sentindo incomodada comigo, até que ela veio aqui em casa, mas pra minha surpresa ela não estava sozinha, ela estava com essa pastora. E aí lembra que eu fiquei assustada quando essa menina fala, não, eu chamei a pastora fulana pra vir comigo. Aí ela me perguntou por que a gente ia vir aqui, né? Então, nesse dia, mais uma vez, na minha casa aqui, na minha sala, tinha um REC, mas também tinha sofá, tá? Então eu tava sentada no sofá, essa menina tava sentada no sofá, e ela encosta no REC, cruza os braços. E no meio da conversa, eu primeiro achei aquilo uma falta de educação na casa dos outros. Eu, como moradora da minha casa, nunca encostei no REC, como se aquilo ali fosse um apoio. Meu marido... Minha casa tinha sofá. Como é que uma pessoa chega na tua casa, encosta no REC, cruza os braços? E detalhe, quando eu comecei a contar sobre coisas da minha cabeça, ela abre a boca para falar um monte de besteira. Sabe o que ela falou? Mas Marcela, ela me chamava de Marcela, mesmo sabendo que meu nome era Marcela. Mas Marcela, você sempre teve problema na mente, porque você não se dá com a tua sogra. Olha, eu tava muito mal, com a minha mente bem aérea nesse dia, mas de tantas coisas que me aconteceram, desde tudo que começou até hoje, eu me esqueci de muitas. Mas esse dia tá aqui. Pelo abuso, foi dentro da minha casa. E qualquer problema entre mim, a minha sogra, a família do meu marido, diz respeito a mim, a minha sogra e todas as outras pessoas. E ao meu marido também. Ela, como uma pastora, abria a boca para falar isso. Eu estava falando de coisas que aconteceram na minha mente ao dormir e acordar. Eu expliquei que quarta-feira cheguei da igreja boa, fui dormir. E o que aconteceu comigo foi numa quinta-feira de manhã, que quando eu acordei, eu já não era mais a mesma. Eu estava tentando explicar, porque até então eu não sabia o que tinha acontecido comigo, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Da minha maneira, tentando explicar, olha o que ela fala. Mas Marcela, você sempre teve problema na mente que você não dá com a tua sogra? Olha, por Deus, diante de Deus, esse dia ainda tá aqui. Eu já sofri muitas afrontas, eu já sofri perseguição. Sabe o que é você já ter que abaixar a cabeça porque o diabo quer armar? Tinha uma cilada ali pra tu se atracar no beco aqui onde eu moro, nas escadas onde eu moro, até mesmo na rua, na porta da igreja. Eu já passei por muitas coisas, mas dentro da minha casa ouvi gracinha dos outros, e ainda mais de uma pastora dentro da minha casa. Ela falou outras besteiras, é que eu não me lembro de tudo daquele dia, mas essa frase e a forma com que ela estava na minha sala, encostada no REC, de braço cruzado, falou o que ela quis falar, e isso até hoje ficou por isso mesmo, tá aqui. Agora eu vou terminar onde eu parei, que foi quando essa menina que fez macumba pra mim foi até essa pastora. Elas moravam na mesma rua. E vocês podem imaginar, né? Essa pastora que cagava pra mim, me tinha como uma ninguém. Próximo vídeo, vocês vão ouvir a história.